O chororô da imprensa sobre as postagens de Palmeiras por Danilo. Palmeiras define reserva de Carlos Miguel e o nome vai te surpreender. Leila se posiciona firme contra o presidente do Flamengo de novo. E a data de retorno de Neymar para a seleção na Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Fala família Palmeiras 90 mais, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muita informação bacana pra gente conversar e eu preciso começar o vídeo de hoje falando pra você que nós vamos ter mural de comentários. Se você quer ter certeza que o seu comentário será lido no vídeo futuro, clica aqui no botão de virar membro no YouTube e ajuda o canal que mais cresce no Brasil falando do nosso amado Palmeiras. Não esquece também da nossa meta de inscrição, hein? Clica aqui em se inscrever. Nossa meta para esse mês é 35 mil inscritos. Vamos começar, e nesse exato momento tá rodando o logo aqui da Copa do Mundo, feito por ninguém menos do que a minha princesa, a pessoa mais especial da minha vida, minha filhota que desenhou isso aqui. Fala se não tá um espetáculo, né? Falando de Copa do Mundo, a gente, no momento que minha esposa levanta o olhar, né? Eu falei da pessoa mais importante, são as duas, vai. E falando sobre a nossa seleção, bom, o futebol apresentado, a gente não tem outra palavra para descrever que não seja um futebol pobre, né? Falta de qualificação, falta de inspiração, acho que esse é o termo, né? Características que são inerentes ao talento do Neymar. Neymar Júnior é o símbolo dessa geração do ponto de vista de liderança técnica. Se ele deixou a desejar em alguns aspectos, na parte da bola, Neymar sempre desenrolou o suficiente para elevar o padrão da seleção brasileira e criou-se uma expectativa enorme para que Neymar assumisse esse papel e voltasse a campo pela seleção brasileira na partida contra o Haiti que vai rolar agora na sexta-feira. Pois é, infelizmente, um exame de ressonância foi feito hoje, né? E a expectativa é que ele voltasse contra o Haiti, mas o médico só de bater o olho falou sem condição. Mais um tempo que a gente vai precisar aguardar para termos confirmado ali, né, o retorno do Neymar. E até isso eu espero que a teimosia, até que isso aconteça, eu espero que a teimosia do Ancelotti não fale mais alto do que a performance dos atletas. Endrick e Danilo merecem passar, estão pedindo passagem e merecem a vaga como titulares. E nós vamos falar do Danilo hoje, sim senhor. Para você que tá vindo aqui no comentário e falar, agora o canal vai virar Danilo 90 mais. É isso aí. Vamos continuar falando porque para mim é a principal contratação da janela no Brasil. Bom, mudando ali, né, o nosso giro de notícias, hoje a Leila Pereira se posicionou, né, de uma maneira bem firme contra o atual presidente do Flamengo, né? O BAP, ele basicamente, né, de uma maneira, vamos lá, eu vou colocar sem aspas aqui, tá? Mas supostamente, né, o BAP teria dito que se o filho do Lamáquia, que é o marido da Leila, comprasse a SAF do Vasco, né, transformasse o Vasco numa SAF e tivesse ali 90% dos direitos econômicos do clube, eles estariam cometendo algo absurdo, porque seria um exagero, né, uma pressão gigantesca jogada contra o Flamengo, uma espécie de complô para derrubar o maior clube do Brasil, o pseudo maior clube do Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, cara, que situação ridícula, né? Aonde está chegando o futebol brasileiro? Cara, ao invés de se pensar no desenvolvimento dos clubes, né, em alusão ao que fez a Alemanha recentemente, o desenvolvimento das bases do futebol, jogadores com mais qualidade, para transformar o futebol em algo assim, sabe? Investir capital para que os clubes se profissionalizem, né? Ao invés de se olhar para o todo, se olha para o seu próprio quadrado apenas, né? Bem, a Leila Pereira deu uma declaração forte dizendo que, em primeiro lugar, ele não pode de maneira nenhuma fazer uma ligação entre ela e o filho do marido. São relações comerciais distintas. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa e, sei lá, teu outro parente trabalha numa outra. Qual é o problema? Aonde está o problema nessa situação, senhor BAP? Bom, o que eu posso dizer é que eu torço para que o futebol siga o seu rumo e que de maneira tranquila a gente possa falar de futebol, de bola, e não necessariamente dessas frescuras que estão acontecendo nos bastidores. Bom, defendo o meu clube, obviamente, mas não sou contra
o presidente do clube A, B, C, D ou E fazer uma aquisição e contratar, enfim, ou adquirir o clube de maneira categórica ali, né? E investir em cima dele. Eu quero mais é que o futebol brasileiro se desenvolva. Me diz você nos comentários se você pensa como eu. Vamos girar a nossa roda de notícias para o mercado da bola. Bom, Palmeiras deve aposentar o goleiro Marcelo Lomba nessa próxima até o final da temporada, né? E o goleiro Kaique, que estava emprestado lá em Portugal, estava jogando lá, ele basicamente foi aprovado como uma espécie de reserva do Carlos Miguel, tá? Então o Palmeiras não vai ao mercado para contratar um goleiro, a gente já tinha falado a respeito disso aqui, né? Agora é oficial. O goleiro Kaique vai ganhar minutos, tá? O Aranha vai ser jogado realmente de escanteio ali. E aí o Carlos Miguel, obviamente, é o nosso titular absoluto, com o Kaique correndo por fora, tá? E o Marcelo Lomba, de fato, última oportunidade dele, né, com a camisa do Verdão. Sobre o zagueirão Naves, a informação é a seguinte: há uma possibilidade grande, tá, de que o Palmeiras negocie o jogador. Infelizmente, eu gostaria muito de ver o Naves com a camisa do Palmeiras, ganhando minutos e jogando mais tempo. Para mim ia ser fantástico ver o Naves, tá? Mas ao que tudo indica, ele de fato irá para Europa. O Palmeiras vai esperar ali até o final da Copa do Mundo para definir o destino. Há uma grande chance de que isso aconteça, mesmo com a não vinda do Nino, tá? Na minha opinião, eu acho que o Palmeiras está perdendo um baita jogador. Sobre o Sorriso, né? O Sorriso está emprestado no Avaí, recentemente foi campeão da Copa Sul-Sudeste. Se não me falha a memória, são 16 ou 18 jogos com 2 gols e tal. É um garoto que também tem bastante para ser lapidado, né? Uma joia bruta ali. O Palmeiras precisaria realmente fazer o que fez: empresta o jogador e depois vamos ver até a próxima temporada como é que ele vai estar. Se for necessário, empresta novamente. E aí, de repente, com 22, 21 anos, o jogador possa estar pronto para ganhar alguns minutos com a camisa do Palmeiras, a gente testar. Se não der certo, vende o atleta, é ativo do Palmeiras, perfeita análise do Verdão. E sobre o Heitor, informação importante, tá? De fato, confirmado. Heitor passa a ganhar minutos treinando com os profissionais e pode, sim senhor, jogar algumas partidas do Brasileirão, tá confirmado, tá? Tem participado, tava participando ativamente dos treinamentos antes, né? Mas focado no Sub-20. Agora, pós Copa do Mundo, a tendência é que o jogador de fato ganhe minutos. Meu povo, vamos falar também sobre o Chororô, né? Ontem nós fizemos um vídeo, nós somos um dos primeiros canais no YouTube, se não formos o primeiro, tá? A falar a respeito da situação do Danilo, né? De como o Danilo, Bem, o Palmeiras fez um vídeo longo no canal do YouTube falando sobre como optou por fazer a transição dele de posição, que ele jogava de 10, passou a jogar de 8, de 5, e o Palmeiras detalhando tudo. Depois o Palmeiras fez 3, 4 postagens lá, elogiando o jogador, né? Dizendo que era a cria do Verdão e tal, super bacana. Só que assim, sem timing, né? Não dá pra entender o porquê que o Palmeiras fez isso, né? E aí, é óbvio, pra mim é um movimento claro de que o Palmeiras tá já posicionando, ó, fechamos, tá? Falta só ele assinar. Pra mim é isso, o jogador pede pra não jogar a 13ª partida, aí o Abel Ferreira elogia o jogador publicamente, aí o jogador não responde depois que o Textor foi e deu-lhe uma pancada ali, né? Do ponto de vista de fato criticá-lo ali, né, por não jogar a 13ª partida, diz que ele quer vir pro Palmeiras mesmo, tal. Enfim, e hoje a imprensa, de maneira objetiva, veio a público dizer que achou ridícula a postura do Palmeiras. Teve gente no Botafogo também falando que estranhou, que não entendeu o porquê daquilo. Então assim, gente, tá se desenhando um cenário para que de fato o Palmeiras compre o jogador, tá? E o negócio tá muito bem desenhado, nós vamos acompanhar, sim senhor, dia após dia. E sempre que houver novidade envolvendo o Danilo, traremos para vocês, tá bom? Meu povo maravilhoso, vamos começar o nosso mural de comentários, tem bastante gente pra gente ler hoje aqui, e eu quero começar pelo @RogerPFreitas. Fica, Abel, às vezes eu fico nervoso com ele por escalar nossos craques, atacantes pra marcar, mas no fim sempre deu o resultado. Não vejo o nosso Verdão sem o nosso comandante. Um abraço pra você, Roger. Cara, é aquela mística, né? Aquela dualidade. Se por um lado tem um treinador que traz resultado, mas que é teimoso,
cara, que às vezes, sabe, dá raiva. Por outro, eu tenho vários outros treinadores que passaram pelo Palmeiras e não conseguiram 1/10 do que o Abel conseguiu, né? Há uma parte da torcida que de fato não quer o cara, há uma parte que adora o cara. Então, assim, é bem complicado. Minha opinião, todos vocês já conhecem. Roger, um abraço pra você, meu irmão, obrigado. Arroba Luiz Aureliano, que também é membro do canal. Muito bom dia, Henrique. O mal desse mundo chama-se política. Assistindo sempre o seu vídeo porque as notícias são verdadeiras e sem politicagem. Um abraço. Eu sou palmeirense desde 77 em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um abraço pra você, meu irmão. E olha que coisa bacana, né? Eu tenho essa visão também, né? A política ela acaba estragando muita coisa, essa questão da dualidade, né? Do lado esquerdo, lado direito, cor azul, cor vermelha. Cara, no fundo somos todos seres humanos buscando a mesma coisa. Esse é o grande ponto, né? Uma pena que o ser humano tenha tanta dificuldade de compreender isso. Um abraço pra você, meu amigo. Arroba Henrique Sepp também é membro do canal e tá com a gente há um tempão, hein, Henrique? Fala 90 mais, beleza? Cara, se o Danilo vier com o Vitor Roque voltando bem, Paulinho marcando já gols importantes, Alan, Andréas, Marlon, Barbosa, se o Arthur continuar jogando bem, cara, fica um elenco muito bom. Seria loucura sonhar com a tríplice coroa? Um abraço e avante palestra. Um abraço, meu irmão. Cara, não é loucura não, tá? Não é loucura não. O Palmeiras se consagraria como, pra mim, né, o melhor elenco, se o Danilo vier, o melhor elenco da América do Sul. Pra mim, até superior ao Flamengo, e eu falo isso com respeito, porque eu acho que o Flamengo é um baita de um time, tá? Só que assim, cara, o Danilo muda muito o patamar. O Paulinho voltando, muda muito o patamar. Vitor Roque voltando, cara, Flaco Lopes. Se o Palmeiras conseguir manter os titulares aqui, e trazendo ainda essas posições, né? Barbosa já tá fechado, aí fecha o nosso querido Danilo, de repente fecha um atacante, ou então dá minutos para as crias. O Palmeiras vai se tornar um grande candidato à tríplice coroa, minha opinião, tá bom? Um abraço para você, meu amigo. Arroba Kaique W, excelente vídeo, irmão, teu canal é o melhor, obrigado. De verdade, tá? Obrigado pelo carinho. Eu acho que o Abel deveria sair. Eu sou muito grato a ele durante esses anos com ele, mas o futebol não é mais o mesmo. Sobre o Endrick, eu realmente não sei o que ele fez pro Ancelotti não querer colocar ele. Poxa, tem um negócio, né, Kaique? Eu não sei se isso é real, eu não consigo acreditar que seja. Dizendo que por ele ser patrocinado pela New Balance e não pela Nike e nem pela Adidas, ele estaria sendo colocado de escanteio. Eu não consigo imaginar isso, tá? Não nos dias atuais e não no futebol, cara. Sei lá, pra mim é performance, né? Complicado. Eu não sei exatamente o que explica o fato do jogador não ganhar minutos. O que eu sei é que assim, cara, o Ancelotti não vai ter jeito agora, ele vai ter que mudar o time. O Brasil não jogou nada contra Marrocos, a verdade é essa. Não jogou nada. Você pode ter a tua opinião de que o jogador A, B ou C não foi tão mal, Vinícius Júnior talvez não tenha ido tão mal, entretanto a seleção não jogou nada e deu sorte. A gente só não perdeu para Marrocos ali por, sei lá, por coisa do futebol mesmo, tá? Porque pra mim os caras jogaram muito mais bola que o Brasil. Então agora vai ter que ter alguma mudança. Seja na mentalidade, seja no esquema tático mesmo, né? Um abraço pra você, Kaique. Obrigado, meu irmão, pelo comentário. Arroba Andrei Bet. Opa, Henrique, boa noite. Como sempre, antenado nas notícias. Henrique, eu não sei se estou equivocado, mas acredito que temos que falar o quão bom e necessário é o Fabinho pra nós. Imagine um meio-campo com Andréas, Danilo e Fabinho. É outro patamar, é isso aí. Devemos apoiar esse movimento, ele mostrou seu valor. Bem como, arrisco dizer com tranquilidade, se vier o melhor camisa 5 do Brasil. Cara, assim, o Fabinho de fato, ele sempre foi um jogador dinâmico, tá? Ele marca e ele joga, né? Tanto que lá na Arábia ele era 8, ele não jogava nem de 5. Mas na função de camisa 5, hoje, pra mim ele é melhor que o Casemiro, tá? Eu acho o Casemiro um baita de um jogador, mas ele não tem mais aquele vigor físico, sabe? E o vigor físico pro Casemiro era o que diferenciava o futebol dele. Ele é muito talentoso com a bola, é lógico. Mas assim, fisicamente ele se sobressaía. A questão com o Fabinho é parecida, só tem um problema o Fabinho, né? Ele não vai abrir mão de ganhar uma grana muito alta, e eu não sei se o Palmeiras faria esse movimento agora. Tendo Marlon Freitas, tendo Andréas, tendo Rafael Coutinho, tendo Pacheco, tendo Belé, tendo Maurício. Cara, não vai dar, né? E aí o Danilo possivelmente chegando, então assim, não vai ter condição de montar o time assim. Fabinho tá fora de cogitação, tá bom? Um abraço pra você, meu irmão.
Jonathan Souza, Henrique, eu gosto muito do nosso canal. É sem dúvidas o melhor canal sobre o Palmeiras do YouTube. Obrigado pelo carinho. Já que você não usa cortes de notícias e não traz informações sem verificar fonte e veracidade. Isso é excelente. Sobre o Danilo, infelizmente eu acho que não virá para o Palmeiras. Com certeza ele se destacará na Copa e um time de primeira prateleira europeia vai fazer uma oferta irrecusável. Eu acho que o Palmeiras deveria focar em jogadores do ataque, como Elinho, e quem sabe trazer o Almada, seria uma boa. Um abraço pra você, Jonas, respeito sua opinião, meu parceiro. Só que eu acho que o Palmeiras precisa de um meio campo mesmo, e eu acho que o Danilo é o cara que se encaixa, né? Talvez quando você tenha feito esse comentário, eu tô vendo aqui que já fazem 4 dias, né? Talvez as situações eram outras, né? Hoje a gente percebe que há um interesse mútuo, né? Tanto do Palmeiras como do Danilo. Pode não acontecer? Claro. Mas a expectativa é que isso aconteça, meu parceiro. Arroba Luiz Aureliano, de novo aí, um abraço pra você, meu irmão. A mídia tem que entender que não é a torcida do Verdão que torce pro Fora Abel, e sim uma parte muito pequena e política da torcida. Verdão desde 77. Existe uma parte da torcida que realmente não quer o Abel no Palmeiras. Tá tudo bem, a gente tem que respeitar. Agora, dessa situação, pra falar que o Abel não é o maior técnico da história do Palmeiras, acho um pouquinho complicado. Eu acho que o Palmeiras não tava jogando nada, vamos ser sinceros, né? Mas tava entregando resultado. Então, assim, entre jogar aquele futebol que o Abel coloca no Palmeiras, né? Mas ganhar o título, ou jogar bem e não ganhar o título, eu prefiro ganhar título. Pra mim é isso. Ele tá analisando ali o que ele pode tirar de melhor com o elenco que ele tem. E lembra de uma coisa também. Eu sempre gosto de trazer esses assuntos aqui, né? O Campeonato Brasileiro, né? A forma como o Brasil vê o futebol é desgastante para o jogador, tá? Eu sei, os caras ganham uma bala de dinheiro, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar de que é um corpo humano ali atuando, né? E os caras têm um limite. Então, assim, fisicamente, mentalmente, existe um limite do quanto o cara consegue jogar sem se lesionar. Então, rapaziada, quero aproveitar esses minutinhos finais aqui para agradecer do fundo do meu coração. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que o canal pode chegar mais longe e só chegou até aqui por conta de você que está me assistindo agora. Você que não está aqui pelo hype da notícia, que você está aqui, você que está aqui porque quer estar com a gente aqui, quer comentar, quer participar. Eu agradeço do fundo do meu coração. O que eu posso fazer para, de fato, mostrar a minha gratidão é isso. É entregar um conteúdo original, autêntico, criar essa conexão com vocês e eu prometo, em breve voltaremos com as nossas lives. Provavelmente no mês de julho eu consiga fazer pelo menos umas 2 lives na semana e eu tô morrendo de saudade do ao vivo. É bom demais. Então, mais uma vez, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, uma semana iluminada. Forte abraço. Avante palestra.